Graça e paz a você, minha amiga, meu amigo, que acompanha essa nossa meditação neste domingo. Domingo é a Páscoa de cada semana. Domingo é a nossa festa primordial. Hoje é o 30º domingo do tempo comum. E assim o nosso ano litúrgico ele vai chegando ao seu fim lentamente. Mais 4 domingos e o ano litúrgico se conclui e nós começamos um novo ano litúrgico. Durante esse ano nós fomos acompanhados pelo evangelista Mateus. Mateus escreveu o seu evangelho pensando numa comunidade de cristãs e cristãos originários do judaísmo. E o texto do evangelho que nós estamos lendo, ele se contextua naquela chegada solene de Jesus em Jerusalém. Quando ele entrou na cidade, foi uma festa muito grande, a juventude fez festa, tirou os mantos, jogou nas praças e fez cantos para Jesus, cantando hosanas ao filho de Davi. A juventude tomou a dianteira naqueles festejos. E é por isso que também nós até hoje celebramos na igreja o dia do Domingo de Ramos como uma jornada mundial da juventude instituída por São João Paulo II. Muito bem, depois daquela festa toda de Jesus, ele entrou no templo. E chegando no templo, ele encontrou coisas que ele não estava de acordo. A casa do seu pai, que deveria ser casa de oração, ele mesmo disse, se transformou num covil de ladrão. Ali funcionava um banco para trocar as moedas que não podiam entrar, para circular ali dentro do templo. Era a taxa de câmbio existia. As autoridades que controlavam o templo, que era ligado ao grupo dos saduceus, eles perguntaram a Jesus com que autoridade é que ele estava fazendo todas aquelas coisas. Jesus fez uma outra pergunta para eles. Se vocês me disserem qual é a origem do batismo de João Batista, eu digo com que autoridade faço isso. Era do céu ou da terra? Jesus sabia que eles não iriam responder que era da terra, porque as pessoas iriam contra eles. Se eles admitissem que a origem daquele batismo era do céu, Jesus poderia perguntar por que vocês não se converteram. Então eles optaram por dizer que não sabiam. Daquele momento em diante, Jesus disse, então eu também não respondo a vocês, contou uma série de parábolas que confrontava a ação deles. Nós vimos na semana passada como é que reagiram outras pessoas que pertenciam a outros grupos que não dos saduceus, sabendo que os saduceus tinham sido calados por Jesus, os herodianos, os partidários de Herodes, com alguns dos alunos dos fariseus, foram até Jesus para fazer uma pergunta sobre aquela questão do pagamento do imposto. E aí a gente já vê alguma coisa que é interessante de notar. A fé tem alguma coisa a ver também com a política, com a organização social, com a economia, e Jesus falou naquele dia, que a César o que era de César, a Deus o que era de Deus, e que não queria dizer que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, se respeitava as autonomias de cada instância, mas era muito claro que não são coisas que não se relacionem. Ontem, por exemplo, no Evangelho de Lucas, o Evangelho do sábado, nós vimos como foi relatado para Jesus um episódio de violência cometido pelo procurador romano Pôncio Pilatos. Mais uma vez a gente vê aqui como a fé toca também a essas questões que são da organização social. Estamos vivendo um mês muito importante para nós aí no Brasil, em outros lugares do mundo também, de campanhas eleitorais, que é o momento em que a política ganha uma certa efervescência. E então, a nossa fé tem alguma coisa a ver com este momento importante da vida do povo? Sim, tem. A nossa fé tem uma palavra sobre a nossa situação social, política, na qual nós estamos inseridos como seres humanos. Hoje, depois de terem sabido os fariseus que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, eles mandaram um grupo ali para Jesus, e era um grupo que ia com a liderança de um que era como dizem em grego, um nomikos, um que era um doutor da lei, um legista, alguém que entendia de leis. E ele vai fazer uma pergunta para Jesus. Pergunta para Jesus qual é o principal mandamento. Qual é o mais importante dos mandamentos? Esse é um tipo de pergunta que é uma pergunta retórica. Bom, é certo que no tempo de Jesus também havia uma questão. Os mandamentos estavam divididos quase que em 613, não é? Os preceitos da lei, os preceitos da Torá. Esses 613 eram divididos em 365 que eram negativos, não faz isso, não faz aquilo outro. Como que dizer que para cada dia do ano tem alguma coisa que a gente
gente precisa evitar para andar fazendo a vontade de Deus. Os outros 248, que eram positivos, era como a medicina daquele tempo entendia as conjunturas, os ossos do corpo humano, como para dizer que a lei de Deus passa pela nossa carne, passa pela a nossa dimensão concreta. Então, quando esse doutor da lei vai lá e faz essa pergunta para Jesus, qual é o mandamento principal, como eu dizia, é uma espécie de pergunta retórica, porque eles já intuíam, já sabiam qual era a resposta que Jesus deveria dar. E qual seria a resposta que Jesus deveria dar? Qual é o principal do mandamento? Ora, o principal mandamento deveria ser aquele que o próprio Deus cumpriu. E qual foi o mandamento que Deus cumpriu? O preceito do Shabat, do repouso sabático. Era isso que eles esperavam, porque se até Deus cumpriu esse mandamento, então esse é o principal. Mas Jesus, em vez de dizer para eles que o principal mandamento era guardar o sábado, Jesus vai dizer que o principal mandamento é amar a Deus. Não é uma questão de imposição de nada, é o amor. A gente pode comandar o amor, pode mandar alguém amar. E aí Jesus diz, amar com todo o coração. O coração não significa como para nós a sede de sentimentos, mas é o lugar da vontade, onde é que a gente faz escolhas com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a inteligência. Amar é uma arte que requer também a inteligência. É preciso usar a inteligência para saber amar de verdade e não confundir as coisas. Então Jesus mostra para esse doutor da lei que esse era o principal mandamento e diz, o segundo é semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo, seguramente usando a inteligência, usando todas as nossas capacidades para amar a Deus. Dessa forma Jesus tira, não é, do coração e da mentalidade deles, não é, essa tendência que o coração humano tem de fazer escolhas erradas. E a grande escolha errada que Israel poderia fazer era de não amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, colocar ídolos em seu lugar. O templo tinha se tornado, como diz Jesus, um covil de ladrões, um lugar em que as pessoas confundiam o amor a Deus com os sacrifícios que se deveria fazer e pagar por esse sacrifício. São Paulo alerta que a raiz de toda idolatria é a cobiça, é o amor ao dinheiro. Portanto, Jesus já vai afastando, tirando do coração humano essa raiz que faz a gente confundir todas as coisas. E nesse desejo de amar o próximo de verdade, amar o próximo com inteligência, pode entrar isso que é a arte da política. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, nos fala desse amor que é um amor político. E ele diz assim, olha, é um ato lindo se você ajuda uma velhinha, uma pessoa idosa, a atravessar um rio. Mas é amor político quando aquele que está à frente de uma nação trabalha para construir uma ponte. É um amor pessoal lindo que merece um aplauso quando você não quer que o seu irmão sofra e dá uma ajuda quando ele está sofrendo. Mas o amor político é justamente poder trabalhar para que alguém não sofra por falta de saúde, por falta de emprego. Aí hoje a gente sente essa questão séria do amor que passa pelas decisões que a gente tem que tomar. Então, se é verdade que o amor político é desse político que trabalha para o bem comum, o amor político também passa pela minha e a sua escolha de pessoas que vão exercer um mandato que de verdade seja traduzido no amor pelo próximo na medida que vai construir o bem comum. Um outro aspecto desse amor, seguramente, é aquele aspecto do perdão. E o Papa Francisco nos ajuda a dizer e a ver que, por exemplo, se existe alguém que é um mandatário, que é um opressor, a prova de amor e de perdão concreto é trabalhar para que essa pessoa não continue fazendo o mal. Se alguém nos faz um mal, a mim ou a você da sua família, o perdão e o amor não significa nada fazer por essa pessoa, mas usar os meios legais e legítimos para que ela seja impedida de continuar fazendo o mal. Que no dia de hoje o Evangelho nos ilumine, nos ajude a ver as consequências sociais e políticas desse nosso ato de amar e de querer o bem. A você que acompanhou até aqui esse nosso áudio, meu muito obrigado. Obrigado a você que está inscrito neste canal. E se você gostou desse vídeo, curta, como curta outros que você por acaso já viu e não curtiu ainda. Um abraço grande, um domingo feliz.